Boa tarde, tudo bem com vocês? Quinta-feira eu conversei bastante com a minha mãe sobre luto. Então, apesar de ser um assunto muito difícil de se falar, achei muito importante trazer esse assunto logo hoje, que completa um ano que a gente perdeu uma pessoa muito querida na Mary Kay. Quem já ouviu falar de Magali Moraes sabe o quanto ela era uma pessoa incrivelmente especial, cheia de glamour e brilho, e por dentro uma pessoa muito simples e humilde. Eu tive o prazer imenso de trabalhar com ela durante 8 anos, e ela foi parte da minha equipe. Depois ela se tornou uma diretora nacional, ela era top na Mary Kay, e ela deixou só lembranças maravilhosas. E quantas vidas ela não transformou? Existe uma frase muito sábia que fala: a gente não sabe quantas vidas a gente vai ter ajudado, transformado, mas elas certamente saberão. E a Maga mudou muito a minha vida, e eu acho que é por isso que eu senti no coração uma vontade de falar um pouquinho aqui em memória dela, até para minhas amigas aí, Mary Kay, que sei que devem estar passando por um dia difícil, né, com a lembrança dela, e para tantas pessoas que perderam um ente querido, alguém especial nessa pandemia. A morte faz parte da vida. Eu acredito que todo mundo que está aqui assistindo já perdeu alguém que ama muito. Mas por que algumas perdas são mais difíceis que outras? Por que algumas mortes a gente consegue superar mais fácil que outras? E aí eu vou colocar para vocês 5 estágios do luto, para você entender, e talvez, se você estiver passando por isso hoje, identificar em qual estágio você está. Porque só entendendo aonde você se encontra para você conseguir sair disso. E tem alguém querendo falar aqui também, né? Primeira fase é a negação. Então, a gente não acredita que aquela pessoa partiu. Segunda fase é a raiva. Por que ela partiu? Por que ela tinha que ir embora? Ela não merecia isso. Terceira é a barganha, onde você começa a negociar, seja com a sua religião, seja com seus pensamentos. O que eu posso fazer para passar essa dor? Eu juro que se essa dor passar, eu vou ser uma pessoa melhor. Por aí vai. A quarta é a depressão, onde a gente já não vê vontade de fazer nada, a gente não vê sentido na vida. E a quinta é finalmente a aceitação. E se você está perdido em alguma dessas fases e já passou muito tempo, é importante que você entenda isso. A gente não necessariamente passa por essas 5 fases, muito menos nessa ordem, mas é importante a gente entender que enquanto a gente não perceber que a morte faz parte da vida e que a gente não tem culpa de quem foi embora e que a vida continua, a gente não vai conseguir chegar na fase da aceitação. E aí a gente vai demorar muito mais para passar por esse luto. Entenda que a gente tem que ter sensibilidade de entender que o luto é uma fase e ela precisa ser levada como uma fase. Ela precisa ser sentida. Eu preciso sentir a dor, eu preciso chorar para que eu possa ter forças para me recuperar. E é só assim, enxergando que existe vida, apesar dessa perda, apesar dessa dor, que eu vou conseguir dar uma continuidade aí na minha vida, por mais difícil que esteja. Eu vou conseguir perceber que existem outras coisas para se viver. E vou viver uma vida com mais propósito. Acho que quanto mais a gente vê que a vida é um sopro, mais a gente tende a valorizar ela. Então vamos pensar nisso? Um beijo.